Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudos aqui pela União Espírita de Piracicaba, do Livro dos Espíritos. Nós estamos já na reta final do estudo do quarto livro, onde nós estamos falando sobre as penas e gozos futuros. O livro quarto, né? Como está aqui constando para vocês aqui na nossa barra, das esperanças e consolações. De antemão, já quero agradecer a todas as visualizações que são muito importantes para que a gente evidencie se o nosso trabalho está sendo alcançado e se está sendo bem recebido por vocês. Peço a todos que curtam o nosso vídeo, tanto aqui no YouTube como no Facebook, e que divulguem o nosso link nos seus grupos de amigos, nos grupos de estudos, porque certamente com essas atitudes nós vamos aumentar a visualização dos nossos vídeos e a plataforma vai entender que de alguma forma ele possa ser relevante. E para a gente não perder muito tempo, né? Eu já chamo para vocês aqui o meu amigo querido Boanerges. Olá, Alexandre. Olá, Boanerges. Boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado. De novo é um prazer estar de volta aqui. Toda semana é um momento esperado. A É gente muito está aqui bom. para esse estudo. Muito bom, né, Muito bom. Boanerges? E nós vamos trazer o nosso terceiro elemento da nossa tríade de estudos, né? Nosso querido Paulinho. Olá, boa noite, Boanerges, boa noite, Alexandra, boa noite a todos que nos acompanham, tudo bem? Boa noite, Que bom estar Paulinho. aqui. Tudo bom, Seja gente? muito bem-vindo. Paulinho, nós vamos continuar, né, como de regra, vamos iniciar o nosso estudo com a nossa prece de abertura, e eu te convido a fazer essa prece, e na sequência a gente faz a nossa revisão da semana passada. Perfeito, então vamos lá, então. Bom, vamos, nesse momento, acalmar nossos corações, elevar nossos pensamentos a Deus, expressar toda nossa gratidão por mais essa oportunidade de estudo. Agradecer também ao nosso bondoso Pai, cada dia que Ele nos oferece, pois em cada dia temos aí a oportunidade para aprender cada vez mais, um pouco por dia, para amar mais e para evoluirmos sempre. Vamos agradecer por todas as experiências vividas até o momento. E também por todas as dificuldades que enfrentamos, sempre com o amparo da espiritualidade superior de nossos mentores. Todas essas experiências contribuíram e contribuem sempre para a nossa elevação espiritual. E pedimos, como sempre, a ajuda da espiritualidade superior, de nosso irmão maior, Jesus, que nos conceda a graça para compreendermos as questões que iremos ler, iremos refletir no dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja, Paulinho. Vamos para a nossa revisão, então. Revisão da semana passada, as questões 964, 966 e 967. Bom, na revisão, então, na questão 964, é a intervenção de Deus nas penas e recompensas, onde Kardec faz a seguinte pergunta: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? E a resposta da espiritualidade superior vem da seguinte forma: Deus tem suas leis que regem para todas as nossas ações. Se as violamos, é nossa culpa. Indiscutivelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não articula contra ele, contra nós, um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo,
Foste guloso, vou punir-te. Ele traçou para nós um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos que cometemos. Eis aí então a nossa punição, é o resultado da infração da lei. Assim é em tudo, finaliza a resposta. Também vimos a questão, 966, natureza das penas e gozos futuros. Kardec faz a seguinte pergunta na 966. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem às vezes tão grosseira e absurda ideia? E a resposta vem: inteligência que ainda se não desenvolveu bastante em nós, né? Ainda não desenvolveu para nós não temos inteligência suficiente para poder entender. E compara ainda na resposta a espiritualidade superior, fazendo uma pergunta. Ela retorna com uma pergunta para nós. Compreende a criança as coisas como o adulto? E continua. Isso, ademais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta, a espiritualidade superior aí reforça, né? Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós, fora do nosso conhecimento. Teve-se, então, que recorrer o quê? A comparações, parábolas, conforme Jesus utilizava. E tomastes como realidade o quê? As imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, olha a importância de se instruir, né? Melhor vai compreendendo o que a sua linguagem, a nossa linguagem, não pode exprimir. Continuando, na última questão que vimos na semana passada, a 967, Kardec faz a pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E a resposta vem da seguinte forma: no conhecimento de todas as coisas, na ausência de ódio, do ciúme, da inveja, ambição ou qualquer uma das paixões que causam a desgraça dos humanos. O amor que os une é fonte de extrema felicidade. Eles não experimentam necessidades, sofrimentos ou angústias aí na nossa vida aqui material. São felizes pelo bem que fazem. No entanto, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Apenas os espíritos puros desfrutam, de fato, da felicidade suprema, ou, como Boanerges nos ensinou semana passada, né? Também nos lembrou, da felicidade indescritível. Mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus, né? De classes, em que os prazeres são relativos ao estado moral. Aqueles que estão bastante avançados compreendem aí o destino daqueles que os precederam e almejam alcançá-la. Mas essa aspiração lhes serve como uma causa ali de conexão, não de ciúme. Eles sabem que depende de eles conquistá-la e para alcançá-la trabalham aí com calma, tendo em mente a consciência tranquila e se consideram felizes por não terem que sofrer o que os maus sofrem. Alexandra? Ótima revisão, Paulinho. Então, nós vamos hoje estudar as próximas questões, né? Isso, vamos lá. Você compartilha a tela para a gente, Paulinho? Claro.
Acho que Oi, o Bonerges quer falar alguma Bonerges. coisa lá. Por favor, Ele por falou que favor, ele não quer Bonerges. ensinar, que ele relembrou a gente. Microfone, Senhor, eu vou microfone. ligar para ele. Pronto, tá ligado, Bonerges, prontinho. O Paulinho falou assim que eu ensinei. Na realidade, Não, a Paulinho, gente relembrou, eu usei a palavra eu errada, faço o Bonerges. papel do papagaio, sabe? Os direitos autorais, né? Isso. Reproduz. O É Isso. papagaio bom, só reproduz, né? O que eu bom, faço é reproduzir. muito Mas bom. eu me corrigi lá, nos lembrou, né? Nos É, ensinou, nos lembrou. Vamos lá? Vamos para a vamos questão? lá. Vamos. Vou colocar aqui para que você possa ler e vou ampliar, inclusive, para ficar mais fácil. Só um segundinho. Tá bom Então, assim? tá ótimo. Então, nós vamos estudar a 969 hoje, né? Kardec pergunta: que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores? É uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creias, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea. Isso já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Boanerges. Quando eu saí da minha adolescência e entrei na minha mocidade, eu com meus amigos, todos éramos católicos, e nós discutimos muito essa questão. Não conseguíamos compreender essa questão de contemplação eterna, sabe? Era muito difícil a nossa inteligência conseguir conceber essa ideia, porque era a ideia que nós tínhamos da formação religiosa que recebemos desde a nossa infância até a nossa juventude. Depois a vida nos levou por outros caminhos e aí nós nos encontramos com o Espiritismo e conseguimos compreender essas coisas. Veja que a resposta que os espíritos dão, eles colocam um atributo que o espírito superior, o espírito puro, possui para que ele possa compreender e também para que ele possa ver a Deus, a inteligência. Então, essa inteligência faz com que eles sejam capazes de sintonizar seus pensamentos com o pensamento divino e assim conhecer o seu desejo, ouvir as suas orientações, sentir o seu amor e assim realizar suas atividades pelo universo afora, como está configurado na resposta dada pelos espíritos. Ora, imaginemos só a gente na nossa vida, ainda como temos bastante energia e saúde, ficarmos por muito tempo sem trabalhar, vira um tédio, né? Para quem está acostumado a trabalhar. Para aqueles que não trabalham, já não trabalham, então tem tédio sem trabalhar, né? Veja, imagina você ficar por toda a eternidade num estado de contemplação, só admirando a perfeição
do nosso Pai. Realmente, como respondem os espíritos, seria uma ação egoísta, uma atitude inútil de quem alguém não produz nada. Quando Jesus esteve entre nós e ele foi questionado sobre as suas ações no sábado pelos judeus, qual foi a resposta que Jesus deu? Meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. O que é que a gente pode tirar dessa afirmativa do Senhor? O universo é trabalho. Não existe inércia no universo. Tudo trabalha. Deus trabalha e seus filhos trabalham incessantemente. Nesse sentido, a gente pode compreender muitas coisas a respeito de como o universo funciona. Aqui, os espíritos nos trazem uma informação extraordinária que nós estudamos bem no início aqui do Livro dos Espíritos. Aqueles que estão conosco desde o começo lembram-se de quando nós estudamos a configuração da tríade universal. Deus, o princípio inteligente e o princípio material, as duas criações divinas. Do princípio inteligente desenvolve-se o espírito e do princípio material desenvolve-se a matéria. E aí eles colocam assim para nós: tudo em natureza, desde o grão de areia, canta. Veja só, por que canta o grão de areia? Porque ele vibra porque nele há o princípio espiritual. Nesse sentido que os espíritos nos dizem que é um canto. É um canto esse vibrar da matéria, estimulado pelo princípio espiritual, declarando assim ou demonstrando assim o poder, a sabedoria e a bondade de nosso Pai. Sim, porque ela se estende por todo o universo, em todos os cantos, em qualquer elemento, em qualquer partícula, em qualquer ser. Só não vibra em nós que nos desviamos do caminho reto e nos resolvemos em dado momento nos associar ao mal. E por isso que nós temos dificuldades de perceber e de sentir o amor de nosso Pai que irradia por todo o universo. Mas vejamos uma coisa, que os espíritos superiores, os espíritos puros, eles não vivem na inércia, porque eles realizam as vontades de Deus, assim como nos ensina o Espírito de verdade. Eles realizam a vontade de Deus cumprindo com as suas determinações. Então, quando nós oramos, quem é que nos acode? É um bom espírito. Quando nós oramos a Jesus, um bom espírito, encaminhado por ele, vem ao nosso encontro e nos acolhe. Nos acolhe, nos ajuda a superarmos as nossas dores. Quando oramos a nosso Pai, também nosso Pai encaminha para nós um bom espírito, para que esse bom espírito traga para nós aquilo que é a determinação do amor e do carinho de Deus por cada um de nós. Então, qual que é a sensação que nós temos quando nós oramos? O que é? É exatamente a satisfação, a irradiação do amor daquele Espírito que nos atende. Por isso que eles dizem
que ele tem um prazer em realizar essa tarefa. Tem um imenso prazer de poder nos atender, porque isso é o que eles fazem pela vida afora, por toda a eternidade. Trabalhar, ajudar os que estão menos evoluídos, cumprindo as determinações de Deus. Trabalham na obra universal, ajudando o nosso Pai na sustentação do universo. É uma vida de trabalho, de realização e de satisfação. Aí que se inclui a felicidade dos eleitos. Quando se fala em felicidade dos eleitos, é exatamente essa questão, em que eles, em contato permanente com o nosso Pai, sentem o seu amor, sentem o seu carinho, sentem a sua bondade, e assim eles ficam nesse estado de felicidade dos eleitos e transmitem para nós quando nós os evocamos nas nossas orações, seja quando estamos em dificuldade, que pedimos por eles, ou seja, quando nós nos dirigimos para agradecer pelo sono da noite, pelo novo dia, ou à noite, quando agradecemos pelo fim do dia de trabalho e do início de uma nova noite, ou durante o dia, na conclusão de uma tarefa, no início de uma nova tarefa. É uma alegria muito grande sentir em torno de nós o carinho com que eles nos atendem, fazendo a gente sentir uma pequena parcela da satisfação e da alegria que eles têm. Alexandra, Paulinho. Ok, Boanés, vamos lá. Bom, na resposta, vemos que o homem tem uma interpretação, né, como vimos lá, equivocada sobre entoar louvores, né? Os espíritos louvam a Deus como? Como o Boanerges disse, se empenhando no trabalho, na propagação do bem. No universo em si, não existe nada, nada sem movimento. Ele compara, ele careia, canta, né? Então, precisamos refletir o seguinte: como que os espíritos puros que chegaram aí à perfeição, vamos pensar um pouquinho nisso, poderiam ficar somente ali, contemplando a Deus, nosso Pai? Como o Boanerges bem disse, é totalmente sem sentido. Eles trabalham, não é, Boanerges? Muito mais do que pensamos, muito mais. E quando os pensamentos, vamos dizer assim, a energia desses espíritos puros chega aqui à Terra, tudo se modifica para o bem. E nós podemos sim, vamos colocar aqui, só para exemplificar melhor, nós podemos sim adorar a Deus, adorar a Jesus. É tempo de tocar os céus através do quê? Da oração, da prece. Mas devemos fazer o que Jesus nos ensinou. Trabalhar sempre para o bem. Trabalho, praticando o quê? A caridade. Então precisamos seguir os exemplos dos espíritos puros. Arregaçar aí as mangas, saindo do nosso comodismo, sermos voluntários em um trabalho na comunidade, na casa espírita. Tem tanto a ser feito para o próximo. Então, eu encerro com, fique aí o convite para vocês aí de casa, né? Arregaçar as mangas e trabalhar. Chico Xavier diz, quem procura uma ocupação útil, seja ela de que natureza for,
foge às ciladas aí que os espíritos obsessores armam para os homens da Terra. Alexandra? Essa explicação da espiritualidade superior, ela é tão importante e ela faz parte do arcabouço do Evangelho, porque Jesus é o nosso exemplo de servidor maior. Todas as vezes que Jesus falava, ele servia. Ele queria o seu apostolado para servir. Jesus lavava os pés daquelas pessoas, demonstrando que quanto mais superior for esse espírito, mais tarefas ele terá. Porque nós sabemos disso, o mundo material é um reflexo desse mundo espiritual, né? Dessa dimensão maior. Quanto maior as nossas capacidades intelectuais, a nossa harmonia social, quanto maior for o nosso trato em utilizar essas inteligências para a expansão do nosso conhecimento e também para compartilhar, a gente cresce. E aí aumentam mais as demandas. Olha, você tem uma boa oratória, então aqui, você vai trabalhar aqui. Olha, você consegue ser multitarefa, você consegue tratar no administrativo e na venda, poxa, vou te colocar aqui. E eu vou te dando mais pessoas e mais tarefas. Então é muito importante que a gente saiba que nós nunca pararemos, mas que todo esse trabalho, ele é muito sagrado diante do Senhor. E é como você falou, Paulinho, procurar qualquer coisa nos engrandece como pessoas, nos qualifica como pessoas e também nos eleva diante de Deus. E ele vai nos capacitando dentro dessa caminhada. E aí tem um trecho da Joana, eu não sei qual obra, mas eu tenho ela aqui até salva no meu computador, eu não conseguirei compartilhar, tá? Mas eu vou ler. E ela diz assim: o trabalho é dom da vida, que dignifica e mantém o homem. Em toda parte, o trabalho se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio, e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentios. Boanerges. Perfeito. Vamos lá. Vamos para a próxima, Alexandra? Sim, Podemos? vamos para a próxima, por favor. Deixa eu colocar aqui para você poder ler. Um segundinho. Pronto. Agora 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não na poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorso, Acho que Eu ela acho. travou, né? Acho que ela travou. Então eu vou continuar aqui, depois você Isso. já faz o seu comentário, ok? Então Tá. ela está lá. Desespero, motivados que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral, indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. Muito bem. Quem são os espíritos inferiores? Nós, quando morrermos, o nosso corpo físico morrer, somos nós. Nós somos espíritos inferiores encarnados.
e quando nós desencarnarmos, continuaremos sendo espíritos inferiores. Se nós olharmos para a vida do planeta, vamos verificar que a quantidade de erros que cometemos é de uma variedade enorme. E por isso que as dores também são variáveis e enormes, em consequência dessa variedade imensa dos nossos equívocos, não é isso? E os espíritos dizem para nós alguns sentimentos que nós levamos para o mundo espiritual como um alerta muito grande para nós, muito grande. É uma oportunidade extraordinária para que a gente reflita na forma como nós vivemos, nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós buscamos. Então, olha só, e os espíritos, para nos estimular, fazem uma referência aos espíritos superiores, dizendo que, ao contrário, que nos espíritos superiores o prazer é o que eles sentem. E que nós vimos na questão anterior, na 969, no finalzinho, quando eles falam que o fato de ajudar os outros, servir aos outros, para eles é um prazer. Então, realmente, a vida dos espíritos superiores é prazerosa, né? Porque eles vivem no bem. Então, se nós olharmos para o nosso mundo, o nosso planeta, pela variedade das loucuras que cometemos, nós podemos também imaginar a variedade de dores que sentimos. Se nós aqui temos inveja daqueles que se apresentam felizes, se nós temos ciúmes e todos esses sentimentos que eles pegam e enumeram para nós aqui, né? O ciúme, a raiva, o desespero por não ter alcançado aquilo que eles desejam alcançar e que nós aqui também desejamos alcançar. Enquanto nós temos o corpo físico, essas coisas são atenuadas, bem atenuadas. Mas quando nós perdemos o corpo físico e vamos para o mundo espiritual e levamos todos esses sentimentos com cada um de nós, tudo isso fica muito mais intenso. Por isso que os espíritos citam que é uma ansiedade moral indefinível. Não tem palavra para dizer como é. Por isso que eles dizem que é indefinível. Em nosso vocabulário humano, não existe uma palavra para definir qualquer sentimento que o espírito se apresenta no mundo espiritual, quando na vida material alimenta todas essas coisas que nós lemos e enumeramos agora. É isso que você leva para o mundo espiritual. E quando no mundo espiritual você tenta realizar as mesmas satisfações e os mesmos prazeres que você tinha na Terra e não o consegue, porque lá você não tem mais as sensações que o corpo físico oferece, isso é uma tortura. Se nós, aqueles que puderem pegar o livro Céu e Inferno e irem lá consultar o livro Céu e Inferno, verão depoimentos de muitos espíritos que na vida física foram viciosos e saberão qual que é o resultado, quais os sentimentos, quais as dores que eles sentem no mundo espiritual. Então, é um estímulo para nós essa proposta, essa resposta que os espíritos deram a Kardec, nos orientando que a gente comece a fazer um trabalho individual. Não é coletivo isso, não. É individual, é cada um ser
fazer. E fazendo, procurar ser também exemplo para a quem convive, para quem está próximo de você, porque viu que você tinha fraquezas e viu que você mudou, que você se corrigiu e que você não mais cede às fraquezas. Então, assim a gente consegue contribuir com o outro, oferecendo o nosso exemplo de caminhar em direção ao bem. Assim, a gente diminui essa ansiedade moral indefinível e essa tortura que se apresenta a cada um de nós no mundo espiritual quando a gente vive nesse estado de ciúme, de inveja, né, em relação à alegria e à satisfação dos outros. Alegria e satisfação que a gente não encontra. Então, é muito importante a gente refletir sobre essas informações para que a gente consiga realizar ainda no corpo físico, para que não tenha que passar por isso tudo no mundo espiritual e depois numa outra encarnação é que você irá realizar esse trabalho. Alexandra, Paulinho. Bom, vamos lá, só vamos dar um toque aí para o pessoal de casa, né? Que eu tive um problema na internet no começo, aí depois a Alexandra teve também, mas a gente concluiu, tá, Alexandra? Eu continuei lendo lá, daí o Boanerges, a gente vai se acertando aqui. Né? A Perfeito. espiritualidade ajuda a gente aqui. Cai da net, mas a gente dá um jeitinho, tá? Obrigada. Não é obsessor. Os obsessores, né? Bom, como vimos aí na resposta, o sofrimento aí dos espíritos inferiores depende exclusivamente do quê? Deles mesmos, por suas próprias escolhas. E por isso mesmo, né, esses sofrimentos são diferentes para cada um, como está na resposta. Depois de passarem por esses sofrimentos, que é a forma de se regenerar-se, de aprenderem aí com seus erros, é que percebe que o melhor caminho para a conquista de sua paz é seguir os caminhos de Deus. O bom, como o Boanerges disse, é nós prepararmos aqui para irmos, né, lá, mas, enfim, nem sempre é possível, né? Então, este é o caminho para o aprendizado. Aprende-se com os erros. Mas eu fico pensando, o que nós podemos fazer, então, para aliviar os sofrimentos dos espíritos superiores? O que a gente pode auxiliar, né, os espíritos superiores? Deixa eu colocar aqui para a gente poder, né, só para exemplificar. Então, aqui, só pela imagem, já dá para saber o que nós podemos fazer, né? Fazer preces para esses irmãos, preces com muita fé, muita paciência e muito, muito amor. Vamos lembrar que todos os benfeitores espirituais que nos auxiliam hoje passaram pelo mesmo caminho. Somos todos herdeiros aí da divina felicidade. Nós devemos seguir, eu sempre falei na pergunta anterior, na resposta da pergunta anterior lá, né? E falo novamente, seguir o exemplo de Jesus. Porque o seu evangelho é a fonte nossa, a fonte de luz, a fonte de felicidade. O sofrimento dos espíritos inferiores é falta do quê? É falta de um despertamento espiritual. Eles não sabem o que fazem. Quando souberem, acabarão aí o quê? As dores. E aí serão salvos. Então que possamos fazer muita prece, dedicar muito amor a esses espíritos que precisam das nossas preces, do nosso amor, da nossa compreensão. Alexandra? Essa proporção que os espíritos falam, né? Ela vai muito de encontro ao que a gente constrói aqui na nossa caminhada, né? Então, logo no início eles dizem assim, que os sofrimentos eles variam
conforme as causas que determinaram esse sofrimento e proporcionados ao grau de inferioridade. Então a gente entende que se eu trabalhar para melhorar essa minha visão de mundo, eu fatalmente vou estar construindo dentro de mim essa posição espiritual. E aí eu me lembrei, no momento que a gente estava estudando, daquele filme A Vida é Bela, né? Onde aquele pai, no meio do holocausto, daquela atrocidade que se gerou ao redor da população, naquele instante dos judeus, ele procurou ao máximo demonstrar, criar uma psicosfera para o filho dele ali, para que aquilo fosse o mais brando possível. Então, essa pessoa encarnada e passando todas aquelas dificuldades, caminhando com a morte, ela conseguiu superar isso e dar para o filho dele uma boa expectativa do futuro, né? Então, a gente aprende que todos esses sentimentos que nos inferiorizam aqui na Terra também nos inferiorizam no plano espiritual, né? A gente só não está encarnado, mas a gente tem as reminiscências do que a gente viveu aqui. Então, quando a gente fala, vamos ser positivo, vamos confrontar o mal com o bem, vamos olhar o lado positivo, é isso. É exercitar para que a gente tenha condições de, de alçar essa frequência, porque é uma frequência. Como o Boanerges falou na outra questão, tudo vibra, todos os átomos têm eletrosfera, tudo está em movimento. Então, se eu me movimento para o alto, para aquilo que é mais elevado, eu mudo esse dial do meu rádio. Eu consigo chegar lá em cima, né? Isso é muito importante para nós. Boanerges, quer complementar ou vamos em frente? Vamos em frente, né? Beleza. Eu vou adicionar aqui para que você possa ver, então. Vamos lá. Tá. Se eu não Questão conseguir. 971. Fica tranquila. Se acaso a internet cair a minha ou a sua, a gente se vira aqui. Tá. Vamos lá. Eu vou ler aqui no meu computador, porque aí eu estou no meu celular agora, tá? Que caiu Ah, tá aqui do bom. nosso. Perfeito. Então, a 971, ela fala: é sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses, procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar, e que são muitas vezes os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. E aí Kardec continua, né, na questão A. Assim, ele pergunta de novo: a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. Boanerges. Vamos nos socorrer de Jesus mais uma vez. Conhece-se a árvore pelo fruto que ela produz. A boa árvore dá bons frutos, não é? Então veja só, o que é que vem dos bons espíritos para nós? Sempre o bem. As suas sugestões são sempre o caminho do bem, sempre para que a gente tome as melhores decisões e siga o melhor caminho, que a gente procure realizar o bem, sermos pessoas educadas, nos orienta a sermos honestos, enfim, a vivermos sempre no bem. Essa é a orientação que eles nos dão. Quando nós estamos com dificuldades, quando nós erramos, eles nos estimulam para que a gente possa se recuperar. Quando caímos e nos machucamos, eles nos oferecem a mão para que a gente se levante. Então, a ação deles são sempre benfazejas. Agora, no que diz respeito aos nossos irmãos que estão no mesmo nível que nós, quando não tem essa compreensão de que estão
o mundo espiritual, a proposta deles para nós é exatamente a proposta para fazer com que a gente se equivoque, a gente comete erro. Principalmente quando eles acreditam que podem nos influenciar fortemente. Quando algum espírito, algum ser humano morre e seu espírito retorna ao mundo espiritual, os espíritos maus procuram assediá-lo, principalmente quando encarnado, esse espírito tinha uma relação nada recomendável com um espírito inferior que estivesse no mundo espiritual. Então, o desejo dele é exatamente o de dominá-lo. Se dominava quando humano, vai querer também dominá-lo quando no mundo espiritual. É o desejo de se sobrepor aos outros, como nós aqui na Terra. Muitos de nós têm esse desejo de se sobrepor às outras pessoas. Em qualquer condição, elas desejam sempre o poder, não aceitam serem subalternas. Isso faz com que, no mundo espiritual, elas ajam da mesma forma, porque a doutrina espírita nos ensina que quando morremos, não nos tornamos santos, continuamos o mesmo, igualzinho ao que éramos. A única diferença é que estamos sem o corpo físico. Isso, para nós, faz com que a gente avalie com mais seriedade essa relação que existe entre nós e os espíritos. Continuando a questão, quando Kardec então pergunta se, quando chegamos no mundo espiritual, não estamos livres, a resposta é não. Essa resposta é forte. Não. Muitas vezes nós aqui, quando alguém morre, costuma-se dizer, vai descansar. Não é? Mas vai descansar. Às vezes a pessoa passou um tempo muito longo no vício, cometendo equívocos, né? E aí, quando desencarna, a gente fala, vai descansar. Não vai não. Infelizmente não vai, né? Não vai descansar. Vai chegar no outro lado e vai encontrar esses maus espíritos, né? Vai encontrá-los. E dependendo da relação que tiver com eles, pode ser dominado por eles e continuar nos mesmos vícios ou até mais. Porém, se tiver vontade de tomar consciência quando chega no mundo espiritual, tenha consciência de que perdeu o corpo físico e que a vida continua de uma outra forma, não como imaginava, se ele tomar consciência disso e descobrir a, a intensidade da vida espiritual e se libertar, fazer um esforço para se libertar das paixões materiais, os espíritos não vão conseguir dominá-lo tanto, porque quando nós estamos encarnados, nós temos uma série de paixões, uma série de desejos, uma série de apegos, uma vontade de ter posses, uma vontade de domínio. Isso faz com que a gente se torne, de certa forma, um joguete dos espíritos maus. Viramos um joguete na mão deles porque eles, percebendo a nossa forma de viver,
a nossa forma de sentir, que está em sintonia com a forma de sentir deles, e por nós não o vermos e muitas das vezes não o sentir, viramos presa fácil exatamente por causa das nossas paixões. Presas fáceis. Aqueles que costumam ler o Evangelho e que leiam Atos dos Apóstolos verão em uma das cartas de Paulo que ele fala que somos cercados por uma multidão. Né? Ele se referia exatamente a isso. A multidão que somos cercados são os espíritos que estão no mundo espiritual e que se aproximam dos homens, uns para ajudar, outros para dominar os homens. É importante a gente realizar essa tarefa de se libertar das nossas paixões, para que no mundo espiritual a gente já saindo liberto daqui, muitas das nossas paixões de posse, de domínio, muitas vezes domínio sobre os parentes, sobre a esposa, sobre o marido, sobre os filhos, enfim, qualquer pessoa da nossa relação. E não só isso, mas também nosso desejo de posse, nosso desejo de ter o domínio, o apego às coisas materiais. É fundamental que a gente se liberte de todas essas coisas. Não quero dizer assim que a gente agora vai viver uma vida sem nenhum recurso material, não é isso. É usar sem apego. Saber usar, como os Espíritos nos ensinam. Viva como os homens vivem, mas não se apegue às questões materiais. É exatamente isso. Você tem o bem hoje, se amanhã não tem, não tem problema. Você tem um privilégio hoje, se amanhã não tem, não tem problema. Não sofrer por isso, não se apegar por isso. E isso, esse apego, são exatamente as paixões materiais da qual os espíritos nos chamam a atenção. Alexandra, Paulinho. Ok, vamos lá. Bom, a resposta nos esclarece, né? Fala que a influência dos espíritos sobre outros espíritos, vejam, é sempre boa. Por que é sempre boa? Pois os espíritos inferiores, lógico, não conseguem influenciar os espíritos superiores. Mas os espíritos inferiores conseguem influenciar quem? A nós, os homens. Eles, sendo maus, atrairão aqueles que vão vibrar aí no quê? Na mesma faixa. A gente tem que tomar cuidado, né? Com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, porque nós vamos vibrar aí e atrair esses espíritos, como o Bonerges já esclareceu. Os espíritos se ligam a nós, aos seres humanos, com os quais se identificam. Vamos lembrar disso, conforme nossos pensamentos. Como já estudamos anteriormente, para que isso mude, que isso se altere, o que é preciso então? É preciso mudar aqui, ó, mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas ações, mudar as nossas atitudes, principalmente. A melhor forma aí de desobsessão é a mudança do quê? Do comportamento daquele que está obsidiado. Através do quê? Através dos métodos ensinados por Jesus. Transformando, como nós gostamos de falar, no antigo homem no mal, no novo homem do bem. Como o Boanerges já esclareceu para nós, né, os espíritos inferiores tentam de toda forma desviar da bondade aqueles que desejam se ajustar. Eles vão tentar de tudo quanto é jeito. Mas que possuem algo de mal ali no fundo do coração. Né? Então,
Mesmo, olha, como nós temos que vigiar nossos pensamentos. A gente está pensando bem, tal, mas uma desviada eles aproveitam, não é, Bonerges? E o que que eles fazem? Reforçam essas más ideias quando a gente dá aquela recaída, né? Então, os espíritos inferiores, vejam, estão sempre buscando pessoas que vibram numa mesma sintonia que a deles. Precisamos vigiar. Por isso, sempre devemos policiar, como está aqui, ó, nossas atitudes e pensamentos, como eu já disse. Ora, todos aqui, nós vivemos nesse mundo de provas e expiações, nós somos mais ou menos, né, sempre obsidiados. Por isso que nós temos que tomar cuidado com nossos pensamentos. Pois ainda possuímos vibrações similares às dos obsessores. Temos, sim. Não somos perfeitos, senão não estaríamos aqui. No entanto, vejam, quando o evangelho passa a ser vivido por essas pessoas obsidiadas, quando praticamos o evangelho do lar, quando praticamos o bem, quando trabalhamos em benefício do próximo, lembra da questão anterior, nos colocarmos, sermos voluntários aí para trabalhar para o próximo, vai ocorrer ali batalhas incríveis ali entre os espíritos, né? Cada um tentando vencer o outro. Então, que a gente se prepare. Somos todos chamados aí para enfrentar essa luta, que lógico, é difícil às vezes sim, a nossa luta interna, a nossa reforma íntima. Nosso próprio corpo, né, está acostumado aí a muitas energias negativas desse mundo, que se opõem aí a todo esse processo de ajuste positivo. Nós somos bombardeados diariamente. Então, o que é essencial para nós? Para resumir, o essencial, então, é fortalecer o que? A nossa fé. E depositar toda a confiança em Jesus, o nosso guia. Melhoremos a nossa vibração pessoal e eduquemos os nossos padrões de sintonia. Isto feito, estaremos despertando ali, ó, no nosso íntimo, a grande herança que recebemos do nosso Pai Celestial. Alexandra? Essa orientação dessa questão é muito importante para nós, é um guia, porque olha que os espíritos dizem assim, ó, que a influência é sempre boa se o espírito for bom. Fato. Mas os espíritos perversos exercem uma influência na gente se nós formos suscetíveis. Olha a palavra que eles usam. Ou seja, se já houver algo que ecoa dentro de nós, né? Como o Paulinho acabou de dizer. O que eu tenho de conteúdo para eu trabalhar ali? Quais são os ingredientes daquele ser? E é isso que a gente consegue mudar dentro de nós, como o Paulinho falou agora, a vibração. Né? E outra coisa que eles dizem aqui que faz a gente refletir, isso eu refleti agora da interpretação desse A, da questão A. Então ele fala que a morte não nos livra da tentação. Não, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens. Então é como o Paulinho falou, em nós a atuação deles é maior. Mas por que não quando nós estamos desencarnados? Porque isso se cristaliza em nós. Então não tem mais trabalho para os espíritos inferiores fazer. Já está feito. E aí a gente vai viver nessa vibração inferior. O trabalho que eles fazem é porque eles sabem que enquanto nós estamos encarnados, podendo usar o nosso livre-arbítrio para mudar essa frequência, para acrescentar esses valores em nós, eles precisam trabalhar para nos arrastarem, né? E aí eu acrescento lá quando o salmista diz, o primeiro salmo do Antigo Testamento, o Salmo 1, onde o salmista diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E aí essa parte vibra muito em nós. Não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Porque se nós nos assentamos na roda dos escarnecedores, se a gente está junto ali, comungando, a gente é um igual.
E é esse o nosso trabalho enquanto encarnados, é usar essas ferramentas de crescimento que o Senhor nos dá para que a gente seja imbatível em construir só boas qualidades em nós. Boanerges? Nada a dizer. Paulinho, a gente está, né? Entramos no nosso tempo, né? Sim, acho que agora as 3 questões nós conseguimos finalizar, já estamos aí com 1 hora de programa, então fica aí o convite para o Boanerges finalizar aí uma prece para nós, né, Boanerges, por favor? Vamos lá. Vamos aproveitar esse instante, elevar nossos pensamentos e nossos sentimentos a Jesus, o nosso mestre querido, nosso governador planetário, modelo e guia do homem, para rogar a Ti, Senhor, a Tua ajuda, para que sejamos capazes de olhar para cada um de nós, na análise do nosso comportamento, daquilo que somos e como aqui vivemos, que Tu nos ajude, Senhor, a encontrar, a descobrir as nossas próprias fraquezas, os ciúmes, as invejas, enfim, Senhor, essas fraquezas que nos tornam suscetíveis a estímulo do mal. Por isso que nós te pedimos nesse instante que Tu, que és o nosso modelo, o nosso guia, Tu que zela por nós desde todos os tempos, desde os primeiros instantes em que surgimos do planeta, na certeza, Senhor, desse Teu amor incondicional, nós te rogamos sim, e na esperança de que Tu nos atenda pelo Teu apoio, pela Tua orientação, pela Tua energia, para que nós tomemos consciência da realidade, da fraqueza que existe em nós, para que assim a gente, com a Tua ajuda, com a Tua orientação, com a Tua proteção, com o Teu apoio, cada um de nós consiga assim libertar-se das fraquezas individuais de cada um e assim tornarmos invulneráveis àqueles que nos desejam o mal. Na certeza, mestre querido, do teu apoio, porque tudo disseste que não nos deixariam órfãos, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estudo. E que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então, na próxima, vamos nos despedindo, né? Agradecendo a todos por nos acompanharem. Boa Nerds, com Deus, Até a Paulinho. próxima, até a Até próxima. mais, até a próxima, gente. Até Vamos mais. lá. Uma boa semana para todos.